Dali, dali. Boa noite, Ramon. Na escuta? Boa noite, Abraão. Tudo certo? Que alegria, cara. Que momento incrível estar aqui com você, dentro da Campus Party Digital, um super encontro para falar de coisa boa, para um bate-papo rápido, mas muito imersivo. Então, você que está assistindo aí, já se conecta com tudo que a gente vai falar, porque esses são pontos muito, muito, muito importantes, né? Então, Ramon, bora falar sobre os desafios do mercado de esportes brasileiros, né? Mas, começando aqui, quero já me apresentar, meu nome é Abraão Senna, eu sou sócio-diretor da Rocket City, né, uma code school que forma desenvolvedores aí, grandes talentos desse universo de tecnologia, que ano passado fez uma fusão com a Xiaomi, e hoje estou aqui com o Ramon, pertencente a esta nossa comunidade, e agora numa versão incrível, né? Acho que agora é bem justo falar, que ele vem aí já de uma longa trajetória, empreendendo e transformando o mundo. Ramon, se apresenta aí para todo mundo. Fala, pessoal. É como o Abraão falou aí, eu já trabalho, já estou um tempinho nesse mercado de esportes, eu acho que eu já estou há 3 anos participando. Já conheci o Abraão aí num desses hackathons que ele fez, que ele operou por aqui em Recife. E aí sou apaixonado aí pelo trabalho dele, toda a Xiaomi também. E também sou apaixonado aqui pelo trabalho do pessoal da Campus Party, já fui para várias Campus Party. Tô até com saudade do presencial, dá aquele gostinho, né? Mas vamos embora no online mesmo, matar essa saudade. E mandar um abraço aí principalmente pro Edu, né? Que tá com a gente aí. Tem um time sensacional de esporte. O time dele da La Química, incrível, muito seguidor, Abraão. Time de ponta, já ganhou mais de 300 competições e tá aí com a gente hoje, aqui dando um help pra gente, né? Então vamos embora. É isso aí, é isso aí. E para começar, Ramon, bora então com um tema bem importante que eu já estou curioso. Eu já tenho spoilers, né? Então, mas acho que a galera de casa quer saber. Conta um pouquinho sobre a Game pra gente. Massa, Abraão. Então, um pouco mais sobre a Game, né? A Game tem 3 anos já de história. A gente começou nesse mercado de esportes, a gente queria muito atacar e ajudar muito nessa questão da resolução do problema dos esportes na relação de monetização do jogador. A gente se preocupa muito com essa questão do jogador se lançar e ele participar do cenário competitivo, ele conseguir jogar realmente, vencer essa barreira do preconceito, vencer essa barreira da monetização, né, que atrapalha muito na profissão, e conseguir crescer cada vez mais. Hoje, a gente está atuando principalmente na parte de competições, então a gente vai mostrar no final esse hashtag Campo Challenge. Não é só, principalmente para palestra, mas sim um evento que a gente está rodando, Abraão, que está convidando a galera que está participando aí, já está com mais de 50 participantes lá pela plataforma da Game, e a galera pode competir, jogar desafios que são basicamente missões dentro do jogo, no CS, no LoL, no Brawl e no Clash Royale. Então, quem curte jogar um desses 4 jogos, vai curtir lá, entrar na Game e participar. E aí a Game é para isso, a Game serve para criar oportunidade para esses jogadores de esportes a partir de desafios e conectar cada vez mais esse mercado. Hoje a gente já tem mais de 30 mil jogadores na plataforma, acessando aí constantemente, e estamos trazendo cada vez mais pessoas desse player para acrescentar e crescer junto, beleza? Incrível, incrível. Então acho que a gente já pode passar o slide aqui. Tem essas 2 pessoas lindas aqui falando com vocês agora. Mas indo para o nosso primeiro slide, né, Ramon, acho que uma coisa que é super interessante da gente falar desse mercado que está em constante crescimento, que está de uma forma exponencial agora. E eu acho que não só exponencial, mas muito democrático, né? Então, os 4 cantos aí do planeta cada vez mais conectado e de certa forma, tendo mais essa vivência, né, com o mundo de esportes. Mas uma coisa que é importante a gente falar, para você que é especialista, para você que está 3 anos aí imerso nessas discussões, o que você pode falar para a gente acerca de tamanho de mercado? O que você tem para a gente aí de benchmark e de visão de negócio? Massa, Bruno. A gente... É bem interessante trazer que o mercado de esporte não necessariamente é o mercado de game, né? Isso é bem importante. O game hoje é um dos maiores mercados de entretenimento do mundo. Como eu estou mostrando aí para vocês, tem uma previsão bem legal de chegar a mais de 3 bilhões de pessoas jogando, basicamente.
Então, é um dos mercados maiores do mundo, faturam mais que cinema e música juntos, né? Então, o mercado que vem faturando aí, com previsão, 200 bilhões de dólares. E é um mercado, assim, muito interessante, e esporte surge desse mercado, e o Brasil hoje vem se destacando. A gente vem crescendo cada vez mais e tomando espaço nesse mercado de forma geral, sendo até a terceira maior audiência de esporte do Brasil, do mundo todo. E Que a gente vai legal, trazer um pouco mais sobre isso, case Brasil mesmo. que legal, que legal. E vamos lá, né? Acho que você tocou num ponto interessante, porque ainda existe essa confusão do esportes versus game. Como você consegue sintetizar, separar esses dois universos com exemplos práticos, né? Isso não estava no nosso roteiro, mas para apimentar um pouco aqui essa discussão. Show de bola, Abraão. Basicamente, os esportes, pessoal, são o cenário, a parte competitiva dos games. Alguns jogos deixaram de ser simplesmente jogos que a pessoa joga sozinha, um Candy Crush, algo do tipo, e compete com o pessoal. E eles começaram a criar uma camada de competição, Abraão. Então surgiram times, surgiram organizações, surgiram competições com grandes patrocínios. A gente tem exemplo de competições que, por exemplo, dão premiação de mais de 50 milhões de dólares. Então começou a crescer cada vez mais esse cenário e a gente começou a ter que renomear isso, né? Não poderia ser simplesmente um jogo, começou a ser realmente um esporte. E aí a gente criou esse esporte, são essas competições, começou toda essa audiência que é incrível, né? Então a separação do game para o esporte seriam alguns jogos e competições que ultrapassam essa questão da competitividade e trazem uma garra muito maior, como se fosse um esporte realmente, como futebol, vôlei, por exemplo. Incrível, incrível. Passando para o próximo slide, uma coisa que é interessante, que você também já trouxe, é muito sobre o quanto esse movimento tem crescido no Brasil, né? Então, acho que tanto no Brasil quanto no mundo, né? De fato, a gente assiste e consegue acompanhar que é um movimento em ascensão. Mas o que você pode trazer para mim um pouco sobre esses insumos desse movimento dentro do Brasil e principalmente sobre as influências do que você tem visto, o que tem se popularizado nessa dinâmica? Massa, Abraão. Excelente pergunta. Cara, provavelmente você já viu o Free Fire, né? O fenômeno Free Fire. Com certeza você deve ter visto. E o fenômeno Free Fire é só um desses exemplos, alguns dos tantos que a gente tem, como o LoL, o CS, o Clash Royale, o Brawl Stars e outros títulos que cresceram bastante em competições no Brasil e no mundo. O Brasil, ele vem se destacando como bons jogadores. A gente tem excelentes jogadores até sendo exportados aí para fora e jogar para times internacionais aí. E assim, a gente está nesse processo de amadurecimento, Abraão. A gente está passando por. A gente é a terceira maior audiência de esportes. Estamos nesse processo de tentar criar aqui dentro essa cultura. E um dos títulos que ajudaram muito nesse case é o Free Fire. O Free Fire trouxe para o Brasil um sentimento muito maior, porque existia uma camada muito seleta que acabava jogando e participando desse cenário competitivo. Somente quem jogava mais LoL, por exemplo, tem o CBLOL lá. E aí, com o Free Fire, que dominou muito o mundo mobile, a gente conseguiu trazer competições como a LBFF, né, que é a Liga Brasileira de Free Fire, que é um baita case, e amanhã tem até final, por exemplo, e a final vai ser nada mais do que R$935 mil, quase 1 milhão aí na conta. Isso é uma competição totalmente brasileira, isso é bem bacana, né? Então, esse movimento do Free Fire, mas tem outros jogos, como agora na Campus mesmo, rodando o PUBG Mobile, um campeonato. Então, a gente vê um pouco dessa ascensão em alguns cases, como essa questão do Free Fire. O CBLOL foi um excelente case, abre portas até hoje, e criam essas competições cada vez mais fortes aqui no Brasil, porque no cenário competitivo mundial existe já uma diluição muito grande de participantes. A gente tem vários times grandes na Europa, na Ásia principalmente, e aí começou a muitas empresas também investirem no mercado brasileiro, principalmente no Sul-América de forma geral, mas no Brasil, para aproveitar esse crescimento cada vez mais, essa audiência. Legal, legal, muito bacana, muito bacana. Podem passar o próximo slide aí, por favor? Porque aí, né, a gente tem um cenário que eu queria muito entender qual é o comportamento, Ramon, né, dos jogadores. O que você tem visto de, cara, quais são os dispositivos que estão sendo mais utilizados? Como é que está essa construção social, né? Acho que, de certa forma, a pandemia acelera esse processo e aí cada vez mais as pessoas começam a se conectar e o movimento começa a se popularizar. Mas conta um pouquinho para mim aí
Como que tem sido esse movimento acerca de dispositivos e toda essa camada de popularização? Massa. Então, Abraão, começou a surgir no Brasil, o conceito de esporte cresceu muito, como eu te falei, graças ao mundo mobile. Hoje no país a gente tem 83% das pessoas que jogam, que são 170 milhões de pessoas, jogam pelo celular. Isso conta, por exemplo, a sua mãe joga Candy Crush, por exemplo, a quem está jogando xadrez online ou algo do tipo. Então tem uma camada gigantesca da população que joga o jogo online. E assim, a gente traz essa realidade e graças ao mobile, que 83% das pessoas aí estão jogando no país, diversos títulos e diversas tecnologias surgiram. A gente tem o Free Fire como exemplo, mas também pode trazer o Mobile Legends, o LoL aí que lançou o jogo mobile, a versão dela mobile, para conseguir atrair esse público também, que muitas vezes não conseguem ter acesso ao computador. Então o mobile vem mostrando cada vez mais caminho para essa questão. Então os jogos tentam cada vez mais, quando entram no mercado daqui, deixar o jogo cada vez mais adaptável para dispositivos com menor internet ou com uma qualidade um pouco menor de hardware lá, para conseguir atrair esse público. E assim, o Free Fire é um excelente case, o Mobile Legends é um excelente case, Arena of Valor também, o LoL Mobile, que trazem essas tecnologias mais simples, e aí você consegue rodar em qualquer celular aí, com seus 300, 400, 500 reais, você consegue começar já a jogar e competir. Então a gente vê, por exemplo, na game alguns usuários, Abraão, que dividem celulares. Eles têm lá um celular bom, assim, eles conseguem dividir e eles jogam ali, comprando um celular melhor e conseguem se adaptar a essa realidade, né? Que é bem legal também. Então começou o mobile a abrir porta para muita competição e está crescendo cada vez mais. O destaque anterior era muito para o PC, então a gente tinha muito desktop destacando competições, e o mobile, liderado principalmente pelo Free Fire aqui no país, começou a ter cada vez mais relevância. Incrível, incrível. E aí, conectado a toda essa imersão, toda essa visão de negócio, acho que essa amplitude, né? Porque mais do que você ser ali um jogador nato, né? Você tem que se aprofundar muito na construção do negócio, e aí vem a Gemo para resolver um pouco de alguns desafios e problemas dessa trajetória. E o que é interessante é que você já deu um spoiler, mas eu queria muito que você pudesse sintetizar um pouquinho mais qual é a jornada e como que a Gemo se conecta a tudo isso. Massa, Abraão. Hoje na Gemo, a gente tem uma plataforma voltada para o jogador, para ele conseguir se conectar com alguns players. Então, a gente já tem até um time que a gente está levando para algumas competições. Foi formado pela plataforma, assessorou esse pessoal, formou esse pessoal, e eles estão competindo no Brawl Stars, por exemplo. E assim, a plataforma dá para você direito, você acessa, você participa de algumas competições gratuitamente, competições bem relevantes, e algumas marcas interessantes. Magalu, por exemplo, já fez uma competição com a gente. Então você consegue ter um destaque naquele cenário graças à plataforma. Além dessa conexão que você acaba fazendo com algumas marcas, você se conecta com outros players, é o que a gente se preocupa muito, porque a questão de o game precisa se unir de forma geral, e aí o game acaba conseguindo apoio somente para vencer alguns problemas que eu vou trazer daqui a pouco, Abraão. E aí, como toxicidade, por exemplo. E aí a gente precisa cada vez mais se ajudar, a plataforma está voltada para isso. Basicamente uma rede social que te permite participar de competições em qualquer lugar aí, que você quiser, a partir de desafios, né? Que aí até estamos rolando já alguns desafios na Campus. Se você quiser experimentar, vocês podem acessar lá game.app, experimentar lá e concorrer até para algumas premiações bem legais, que eu não vou falar agora, no final eu falo. Mas basicamente é isso, Abraão. Estou trabalhando nesse cenário. Show, show. Então, indo para o próximo slide, para a gente falar, e aí você já puxou o tema, então é coisa interessante. Obviamente, mais uma vez, né, nessa trajetória, vocês pesquisando muito o mercado de ponta a ponta, estudando comportamento, estudando, formas de escalar. Quais são os desafios que você encontra no caminho, Ramon? Boa pergunta, Abraão. Hoje, a gente vê no cenário esses três principais problemas, mas que acarretam em vários outros. O primeiro é a baixa profissionalização. O que acontece? Muitas vezes os jogadores são muito novos, Abraão. E aí, com 16, 15 anos, eles acabam sendo convidados para São Paulo, para grandes organizações, e assim, acabam não se acostumando tanto com o estilo de vida. Às vezes passam a jogar 12 horas, 14 horas seguidas, a gente tem todo um acompanhamento, hoje em dia, cada vez mais, de psicólogos, por exemplo, profissionais, para ajudar esse coach, essa pessoa,
a conseguir se destacar. Então a gente tem essa questão da baixa profissionalização, esse começo de maturação aí do cenário, o que acaba acontecendo algumas coisas bem ruins, não só para quem é jogador diretamente, mas quem está no cenário como a Game, por exemplo, empresa de tecnologia, que muitas vezes precisa se adaptar, trazer novas pessoas para participar, que entendem do cenário de jogo, e a gente vem construindo junto esse esporte, né, o cenário, porque é um cenário muito novo, e essa baixa profissionalização vem disso, né, então não tem como cobrar muita experiência, esse entendimento do mercado, ela não é um mercado bem novo. Então, a gente vem trabalhando junto no problema, junto com os times, como a La Química, por exemplo, construindo uma rede de relacionamento com esse jogador, trazendo ele para o cenário, e organizações, algumas agências também que fazem competições para cada vez mais incentivar e profissionalizar o cenário de forma geral, né? O Brasil é um grande visto para o mundo todo, então grandes empresas estão vindo cada vez para cá e competições vêm surgindo, como, por exemplo, a LBFF e o CBLOL, por exemplo. Então, vem crescendo cada vez mais, Abraão. E nesse ponto, né, eu acho que, obviamente, eu não quero restringir a idade, mas ainda tem um lance que é interessante, que a própria família, às vezes, ainda não consegue se conectar, né? Eu tenho acompanhado, enfim, alguns movimentos desse mercado, e é super interessante que os influenciadores hoje estão tentando trazer os pais para dentro desse universo, né, no que tange preparar, acompanhar as competições e estar próximo, porque ainda que a gente sabe que tem toda essa questão de pouca conexão, né? Ontem eu estava assistindo a live do Terron com um super astro aí desse mercado, né? Que é o El Gato, e foi muito interessante uma fala deles, né? Que ainda hoje na TV a gente ainda vê ali, né, os personagens das novelas e dos filmes, na sua maioria pais, né, falando, chamando a atenção das crianças, pô, sai do game, sai desse jogo, você está aí, né, pô, quase o dia inteiro, né? E de certa forma, ainda é um preconceito, né, que norteia esse movimento, e que a gente acho que ainda sonha de chegar ao momento de ver os pais falando, pô, como você está se desenvolvendo nisso, como você está crescendo naquilo, como você está se conectando, porque, como você falou, né, tem todos os torneios, tem todas essas dinâmicas passíveis de realmente construir um profissional, né? Então, isso aí é super, super interessante, e eu tenho certeza que o mercado vai se evoluir nessa construção. Agora, falando de regulamentação, conta um pouquinho para mim sobre esse desafio. Cara, esse é um dos que eu acho mais interessante. Quando você compara, por exemplo, o esporte, seja no LoL ou algo do tipo, com futebol, existe uma coisa muito clara. O dono do jogo lá, a Riot, outra empresa, ela é que cria as regras daquele próprio jogo. Então você acaba tendo um problema, um conflito aí, muitas vezes, da própria marca, a própria empresa ter certo poder no meta do jogo, que a gente chama. Então ele pode mudar a regra, ele pode mudar o meta do jogo, pode mudar, o personagem tal é mais forte. E essa mudança que acontece muitas vezes de mês em mês ou semana a semana pode atrapalhar muito esse cenário competitivo, Abraão. Muitas vezes os jogos empurram algumas regras, o que atrapalha a organização, a formação de confederações, por exemplo. Então a gente vê esse problema crescendo, mas ele vem se resolvendo de cada passo, aí, gradualmente. Né? A gente tem organizações surgindo para proteger esse jogador, muitas vezes, né, que precisa desse acompanhamento. Então, existem algumas empresas, por exemplo, que não ligam muito para isso, que colocam as regras como querem, por exemplo, e existem algumas empresas que realmente tentam trazer lá, manter essa questão da regulamentação, das regras serem bem gerenciadas para acontecer mudanças repentinas e acabar toda uma dinâmica de uma equipe, muitas vezes, sabe? Então, por exemplo, no futebol você não vai ver uma mudança grande no meta, por exemplo, vamos ter 2 goleiros agora, mas no jogo de esporte pode acontecer a qualquer momento. Então, isso é um dos problemas que a gente vem cada vez mais, é mais trabalhoso isso, porque tem questão de própria, né, do jogo, e vem estando cada vez mais no Brasil e no mundo para conseguir manter essas regras de forma mais coesa. Incrível. E monetização, qual é o desafio? Cara, esse é um dos mais legais. Acho que algumas pessoas passam por aqui, muito quem tem time, quem participa de torneio sabe disso. Você tem um problema muito grande também, muito como metáfora de futebol, que a pessoa, a dona do time, ela muitas vezes não tem o direito da imagem, então, por uma competição. Eu não sou monetizado por aquela competição, por estar participando, muitas vezes é mais do torneio que está ganhando aquilo.
a Twitch, YouTube ou algo do tipo, você está aberto, e aí outras pessoas podem acessar, né? Seria muito complicado você vender ingresso ou algo do tipo. Então acontece muito problema de monetização de muitos times. Alguns times sofrem bastante para conseguir se monetizar e conseguir crescer cada vez mais, né, Abraão? Então, você tem soluções como venda de camisa ou algo do tipo, e alguns times surgiram como a Loud e a Lojas Grandes, por exemplo, com soluções bem interessantes, que é crescer cada vez mais influência mesmo, usando ferramentas da Twitch, Instagram para se monetizar e conseguir sustentar o time e fazer o time crescer nas competições, né? Porque muitas vezes só o que você ganha na competição não é suficiente. Legal, legal. Pô, então bora para o próximo slide, porque aí eu queria ouvir um pouco agora, né, sobre isso que está acontecendo, esse movimento. Acho que a Campus, ela, cara, já é pioneira nesse universo, tem muitas interações aí acerca desse mercado, e eu queria entender um pouquinho aí o que você tem visto dentro da Campus, o que está acontecendo dentro desse challenge. Massa. Na Campus, essa própria iniciativa da Campus de apoiar o Campus Challenge é uma parada bem legal. Então você tem a oportunidade de jogar 4 jogos bem interessantes na plataforma da Game, mas também existem competições, como o torneio lá do PUBG Mobile, que está rolando já. São campeonatos bem interessantes, sim, que vem surgindo, né? A gente viu o próprio conversa que você trouxe aí do Elgato, trazer um pouco sobre educação no game. A gente vê que a Campus, isso já faz tempo, né? Isso é um movimento bem do começo da Campus, traz essa questão do jogo, traz essa questão da competição muito forte e sabe desse potencial. Então, hoje sim, você pode participar durante a Campus aí até o sábado, até amanhã aí, até quem sabe domingo também, e algumas competições estão rolando e se destacar, né? Então, conhecer um pessoal bem interessante também, sabe a quem quer jogar, isso é importante, quem é que está querendo crescer no jogo e se conecte, e a Campus é um excelente lugar para isso, Branco, com certeza. Legal, legal. Ramon, eu queria muito nesses minutos finais aqui, né? Então a gente passa por essa aula com você e, obviamente, dentro dessa estrutura incrível da Game, queria muito parabenizá-los pela construção, pela determinação, pela coragem de revolucionar esse mercado. Vocês são incríveis, não só pela nossa conexão dentro da comunidade de Recife, mas, obviamente, por toda essa construção que, cara, não foi do dia para a noite. Vocês, assim, realmente protagonistas de uma transformação que vai impactar muitas pessoas. Nesses 3 minutos finais, eu queria muito que você desse um recado aí, né? Enfim, para todos os campuseiros e, mais do que isso, para todos os campuseiros que podem se conectar com a plataforma de vocês, do porquê, enfim, cara, de repente indicar para outras pessoas, de repente o cara chegar ali naquele almoção de domingo com a família, trazer as crianças, de repente ali, até os adultos, né? Não, acho que isso é muito importante. E, obviamente, cara, falar mais sobre esse universo, né? Então, sim, queria te ouvir nesses 2 minutinhos que a gente tem para encerrar a nossa live hoje. Beleza, Abraão, vamos lá. Então, primeiramente, eu agradeço muito todo mundo da Campus, já sou fã, já fui para Campos Natal, Recife, São Paulo, Bahia, para tudo que foi lugar. Curto bastante o que vocês fazem, trabalho muito legal. E se hoje a Game existe, por exemplo, esses 3 anos, tem muito dessa parte da Campus e tem muito dessa parte da Xiaomi como um todo também, né? Que é uma gratidão aí muito grande que eu tenho por você e pelo, principalmente, o Terron lá, né? Então, fico bem feliz de estar aqui falando sobre esporte. A gente sabe que é um processo, Abraão. A gente precisa muito tempo. Eu mesmo sofro, minha mãe me pergunta muitas vezes, como é que tá trabalhando e jogando, né? Porque eu tenho que testar o que eu tô fazendo na plataforma. Então, tem toda essa questão que a gente acaba passando, muitas das vezes, e assim, é bem legal estar por aqui, sabe, Abraão? Estar com você conversando, trazendo esses significados e trazendo o pessoal cada vez mais esse conceito do esporte. É importante que a gente consiga entender que não é só um jogo, tá? Não é só um jogo. A gente tem pessoas que treinam bastante e tem uma gameplay, um reflexo que você diz, meu Deus, como é que essa pessoa joga? Eu tenho, por exemplo, 2.000 horas de CS e não consigo fazer o que essa pessoa faz. Então, assim, é muito estudo, é muita dedicação, é muito treinamento e realmente não é para qualquer pessoa, sabe? Então, a gente tá se preocupando cada vez mais com isso. Eu acho que é isso, né, Abraão? É isso. Então, bora continuar com o China Campus. Parabéns a toda a equipe da Game aí. Sigam eles no Insta e vão para cima. Valeu. Tamo junto.